Você já se perguntou por que sua mente insiste em carregar um peso que o coração já não suporta? Já sentiu que, mesmo depois de orar, confiar e declarar sua fé, os pensamentos continuam tecendo cenários de medo, ansiedade e incerteza? E se eu te dissesse que pensar demais não é sinal de fraqueza espiritual, mas pode ser o campo de batalha onde o Espírito Santo deseja agir com mais poder? E se você descobrisse que seu excesso de pensamento não é simplesmente fruto de preocupação, mas uma tentativa desesperada da sua alma de encontrar segurança em um mundo imprevisível, quando, na verdade, a única segurança real está na presença de Deus? Hoje, neste exato momento, há um chamado invisível pairando sobre você. Uma voz suave e poderosa ecoa do céu, atravessa suas dúvidas, toca suas feridas e diz: confie, eu estou aqui. Essa não é uma mensagem qualquer. Não é um vídeo comum. É uma convocação espiritual. O Espírito Santo está falando com você agora, e o que será revelado nos próximos minutos pode mudar a maneira como você vive, sente e ora. Há um segredo oculto, escondido nas páginas da Escritura e nos sussurros do Espírito, que muitos nunca descobriram. O verdadeiro descanso não vem quando tudo se resolve. Ele vem quando você entrega o controle ao Deus que já resolveu tudo antes mesmo de você pedir. Existe um poder silencioso em confiar plenamente, em abrir mão da ansiedade, em deixar que a mente encontre repouso nos braços do Pai. Este vídeo é uma jornada guiada pelo Espírito Santo para te libertar do cativeiro invisível dos pensamentos ininterruptos, das preocupações que te sufocam e dos "e se" que nunca param. Durante os próximos minutos, você será conduzido por 8 revelações espirituais profundas, ensinamentos que têm poder para romper ciclos, libertar sua mente e restaurar sua confiança em Deus. Você que está aqui, sabe que não chegou por acaso. Há algo em seu espírito que clama por descanso, por direção, por cura. E o Senhor ouviu. Hoje, você não apenas ouvirá uma mensagem, você viverá uma experiência. Você será convidado a largar os fardos que te mantêm acordado à noite, a silenciar o caos mental e a mergulhar na paz que excede todo o entendimento. Sim, haverá confronto. Sim, haverá transformação. Sim, haverá cura. Mas, acima de tudo, haverá um reencontro com a verdade que liberta. Você não precisa carregar o mundo nas costas quando pode confiar no Deus que sustenta o universo. E, antes de irmos adiante, eu quero te fazer um convite de fé. Comente agora mesmo nos comentários a frase "Paz em Cristo". Sim, escreva isso como seu primeiro ato de entrega. Essa pequena ação será o selo do seu compromisso com o que Deus está prestes a fazer em sua vida. É como um altar simbólico que você ergue com suas palavras, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. E aproveite para curtir este vídeo. Não por vaidade, mas porque cada curtida empurra esta mensagem para mais pessoas que precisam, desesperadamente, da mesma resposta que você está prestes a receber. Ao fazer isso, você está evangelizando com um simples clique. Está se tornando um canal da voz de Deus na vida de alguém. E, por isso, eu quero te agradecer. Você é parte vital deste ministério. Você faz parte desta família espiritual. Ah, e se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Sabe por quê? Porque cada vídeo postado aqui é como um poço de águas vivas onde muitas almas encontram descanso. Centenas de pessoas usam esses conteúdos como âncora espiritual em dias de tempestade. E ao se inscrever, você está dizendo: eu quero continuar recebendo essas palavras. Eu quero continuar crescendo na fé. Mais do que isso, está dizendo ao Senhor: eu estou comprometido com a minha jornada de cura e confiança. Agora respire fundo. Deixe as distrações de lado. Esse é o momento em que a sua alma encontra refúgio. O Espírito Santo quer te conduzir a algo que poucos têm coragem de viver, a verdadeira entrega. Hoje, você vai entender que não está sozinho em seus pensamentos. Deus está com você, até nos lugares mais escuros da sua mente. Prepare-se. O penúltimo ensinamento deste vídeo pode ser a chave para desbloquear uma bênção há muito aguardada em sua vida. E, se você permanecer até o fim, descobrirá uma revelação final que será como um sopro de Deus sobre suas emoções cansadas. Vamos começar essa jornada juntos. Deixe o Espírito Santo conduzir. A sua mente está prestes a ser renovada. E sua vida, transformada. 1. A entrega silenciosa de Jesus no Getsêmani. Há um lugar nas Escrituras onde a mente humana é confrontada com o limite da razão, e o coração é convidado a mergulhar na mais profunda forma de confiança que já se viu, o Jardim do Getsêmani. Ali, à sombra das oliveiras,
Na véspera de sua crucificação, Jesus se encontra sozinho com o peso do mundo sobre os ombros. Não apenas o peso da cruz física, mas o fardo invisível das emoções humanas, da dor que ainda nem havia começado e do temor do que estava por vir. E o que acontece ali não é apenas um episódio histórico, é um retrato espiritual daquilo que você talvez esteja enfrentando agora, o momento em que pensar demais se torna um campo de batalha silencioso, e a alma, cansada de tentar controlar tudo, finalmente se curva diante do Pai. A cena é dramática. O Filho de Deus está angustiado, em profunda aflição, e diz: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Essa não é uma tristeza superficial, nem uma dor comum. É o colapso emocional do Salvador, que, mesmo sendo plenamente divino, sentiu o que você sente quando carrega pensamentos que parecem não cessar. Jesus não era imune às batalhas da mente. E isso é tão poderoso, porque mostra que ele não apenas entende sua dor, ele a viveu. Ele conheceu a exaustão mental, a pressão insuportável, a ansiedade de um futuro sombrio. E ainda assim, mesmo com tudo isso presente, ele fez a escolha que muitos de nós hesitamos em fazer: entregar. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Com essas palavras, Jesus não apenas se rendeu, ele estabeleceu o caminho da libertação mental. O que ele fez ali não foi negar seus sentimentos ou silenciar seus pensamentos à força. O que ele fez foi confiar que havia um plano maior, mesmo quando tudo parecia desmoronar. E essa é a chave que o Espírito Santo quer revelar a você hoje. A verdadeira paz mental não vem de tentar controlar tudo, mas de abrir mão do controle com confiança. A mente para de gritar quando o coração escolhe confiar. Quantas vezes você já se viu nesse mesmo jardim espiritual, preso entre o medo e a fé, entre o desejo de entender tudo e a urgência de entregar o que não se pode mais carregar? Assim como Jesus, você talvez tenha orado pedindo que o cálice fosse afastado, que a dor acabasse, que a confusão se dissipasse, que as respostas chegassem. Mas a resposta do céu foi silêncio. E esse silêncio, muitas vezes, não é a ausência de Deus. É o convite dele para que você experimente a fé no seu estado mais puro, aquela que confia mesmo sem entender. É nesse ponto da jornada espiritual que muitas pessoas desistem. Pensar demais as sufoca, as paralisa, as faz crer que a única forma de sobreviver é manter o controle sobre tudo. Mas há um mistério profundo sendo revelado aqui. No Getsêmani, Jesus nos mostra que o verdadeiro poder não está em vencer a batalha dos pensamentos pela força da lógica, mas em se ajoelhar e dizer: "Pai, eu confio em ti, mesmo sem saber o que vem depois." Quando você entrega, Deus começa a agir em uma dimensão que a mente jamais compreenderá. É no abandono da necessidade de saber que a alma encontra descanso. É na rendição que nasce a força. O Espírito Santo está te levando a esse jardim hoje. Ele está te convidando a se ajoelhar não com vergonha por pensar demais, mas com coragem para entregar tudo aquilo que te consome por dentro. Há um descanso sendo liberado sobre a sua mente, mas ele não virá através de mais estratégias, de mais controle, de mais raciocínio. Ele virá quando você disser com sinceridade: "Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha." E isso, essa simples frase, tem poder para quebrar anos de ansiedade, medo, insegurança e confusão. Porque não se trata apenas de palavras, trata-se de fé ativa, de dependência real. Neste momento, talvez você esteja diante de decisões difíceis, cenários incertos, situações que te tiram o sono. E, como Jesus, você sente o peso da responsabilidade, da dor, do futuro que ainda não chegou. Mas ouça com atenção: Jesus saiu daquele jardim fortalecido, não porque a situação mudou, mas porque ele se rendeu. O cálice não foi retirado. A cruz ainda estava à frente. Mas a mente dele estava em paz, porque o coração havia se rendido. Essa é a mesma paz que o Espírito Santo deseja soprar sobre sua vida agora. Permita-se sentir esse convite divino. Você não precisa carregar sozinho o peso do mundo. O mesmo Deus que sustentou Jesus no Getsêmani é o Deus que hoje te sustenta. O mesmo Espírito que fortaleceu o Salvador está agora envolvendo seus pensamentos com consolo. Receba essa revelação. O fardo da mente não é vencido com mais pensamento, mas com mais entrega. E, à medida que você assimila essa verdade, seu interior começa a mudar. O caos dá lugar ao silêncio. A dúvida, a confiança, a ansiedade, a presença. Nos próximos ensinamentos, essa jornada de libertação se aprofundará. Mas, por agora, permaneça neste lugar espiritual.
O Getsemane não é o fim, é o início da vitória. E você está prestes a descobrir que, quando entrega sua mente a Deus, Ele entrega a você a paz que o mundo jamais poderia oferecer. 2. O clamor silencioso de Ana e o peso dos pensamentos ocultos. Há momentos em que o silêncio da alma grita mais alto do que qualquer palavra. Momentos em que os pensamentos se tornam tão densos, tão barulhentos por dentro, que nem mesmo a oração parece suficiente para expressar o que se sente. É nesse lugar sagrado, entre a dor calada e a esperança insistente, que encontramos Ana, uma mulher cuja mente carregava um fardo invisível, e cujo coração clamava por algo que parecia eternamente fora de alcance. A história dela, registrada no primeiro livro de Samuel, não é apenas o relato de uma mulher estéril. É o retrato íntimo da batalha mental que tantos travam em silêncio, todos os dias. Ana vivia rodeada por promessas divinas, ao mesmo tempo, marcada por uma espera que parecia nunca terminar. Enquanto outras celebravam frutos visíveis, ela enfrentava a vergonha invisível de não ter o que tanto desejava. E esse contraste, entre o que Deus promete e o que ainda não se cumpre, é um dos terrenos mais férteis para o excesso de pensamento. Quantas vezes você já olhou ao redor e se perguntou: por que comigo não acontece? Será que Deus se esqueceu de mim? Quantas noites você passou revirando possibilidades na mente, tentando entender o que deu errado, revendo decisões, imaginando futuros, construindo hipóteses que apenas aprofundam a dor? Ana não gritava. Ela não fazia escândalo. Sua dor era discreta, mas profunda. A Bíblia diz que ela orava só com os lábios, mas sua alma estava em agonia. Isso é revelador, porque nos mostra que, mesmo quando a voz não consegue sair, o Espírito escuta o peso dos pensamentos. A sua mente, nesse exato momento, talvez esteja como a de Ana, cansada de pensar, de calcular, de esperar, de tentar entender por que a promessa ainda não se realizou. Mas é justamente aqui que o Espírito Santo deseja agir, nesse lugar onde ninguém vê, mas onde tudo dói. O sacerdote Eli, ao ver Ana, pensou que ela estivesse embriagada. Isso mostra o quão invisível é o sofrimento daqueles que pensam demais. O mundo vê aparência, mas Deus vê intenção. Enquanto o olhar humano julga, o olhar divino discerne. O Senhor não apenas entendeu a oração de Ana, Ele a ouviu com urgência. Ele penetrou o caos silencioso da sua mente e encontrou fé. Uma fé que não vinha de palavras bonitas, mas de uma alma rasgada, entregue, desesperada por respostas. E isso é precioso demais para ser ignorado pelo céu. Quando Ana se levantou daquele lugar de oração, algo mudou. Não porque ela viu imediatamente o milagre acontecer, mas porque, ao entregar seus pensamentos mais profundos ao Senhor, ela recebeu paz. A paz não veio com a solução. Veio com a entrega. Ela não saiu com o filho nos braços, mas saiu com o coração renovado. O excesso de pensamentos que antes a sufocava foi substituído por uma convicção silenciosa: Deus ouviu. E essa é a verdade que o Espírito Santo deseja imprimir em sua alma neste momento. Você não está pensando demais por fraqueza. Está sentindo demais, desejando demais, tentando não desmoronar, e Deus entende isso mais do que qualquer pessoa. Há feridas que geram pensamentos recorrentes. Situações mal resolvidas, orações que parecem não ter sido respondidas, frustrações que se acumulam em camadas até formarem um labirinto mental. Mas o Espírito de Deus está passeando nesse labirinto agora. Ele está encontrando cada canto onde você se escondeu de si mesmo. Está iluminando cada pensamento que você tem medo de confessar. Está sussurrando cura em áreas que você acreditava serem irreparáveis. Assim como com Ana, Deus não precisa que você diga tudo em voz alta para te entender. Ele traduz lágrimas, ele decifra silêncios. Ele lê pensamentos como um pai lê o olhar de um filho, com amor, com compaixão, com prontidão para agir. E quando Deus age, Ele não apenas dá o que foi pedido. Ele transforma a identidade de quem pede. Ana, após receber Samuel, não foi apenas uma mulher que deixou de ser estéril. Ela se tornou uma mulher que conheceu a profundidade da fidelidade de Deus. A mente que antes era carregada de frustração agora carregava gratidão. A mulher que antes chorava sozinha agora proclamava o poder do Altíssimo. E isso também acontecerá com você. Porque quando o Espírito Santo toca a mente, ele não apenas silencia o ruído, ele reescreve a narrativa. Neste momento, talvez você não saiba como colocar em palavras o que tem sentido. Talvez você tenha passado anos tentando resolver tudo sozinho, com a mente sempre ativa, sempre em alerta. Mas a paz de Deus está te alcançando agora.
E essa paz não depende de respostas imediatas, mas de uma certeza: Deus te ouviu. Ele entendeu o que ninguém entendeu. Ele viu o que ninguém viu. E Ele está agindo, mesmo que você ainda não perceba. O céu já se moveu em sua direção. Agora, respire profundamente. Como Ana, levante-se do lugar onde seus pensamentos te prenderam. Não porque tudo mudou, mas porque sua fé escolheu confiar. Deus é especialista em transformar pensamentos ansiosos em testemunhos poderosos. E é isso que Ele está começando a fazer em você hoje. Permaneça com o coração aberto, porque o próximo ensinamento revelará ainda mais sobre o poder da entrega diante dos pensamentos que nos aprisionam. O que Deus começou, Ele vai completar. 3. Marta, Maria e o fardo invisível do controle. A mente inquieta nem sempre é sinal de incredulidade. Muitas vezes, é apenas o reflexo de um coração que ama, mas tem medo de não dar conta. Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. A presença do Mestre preencheu aquele ambiente simples com um peso de glória. Mas, ainda assim, duas posturas surgiram em resposta à mesma visita divina. Enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés do Senhor e ouvi-lo, Marta se ocupou com muitas tarefas. Não por rebeldia, não por indiferença, mas por um senso de responsabilidade que parecia inadiável. Essa história é uma das mais reveladoras quando falamos do excesso de pensamento, porque Marta não estava longe de Deus, ela estava tão próxima que o servia. Mesmo assim, sua mente estava sobrecarregada. Quantas vezes você já se viu assim? Amando a Deus com todo o seu coração, desejando agradá-lo, empenhado em cumprir bem todas as tarefas do dia, mas internamente lutando contra uma mente exausta. Há pessoas que se perderam em suas próprias tentativas de agradar a Deus, carregando o peso de dar conta de tudo, enquanto a alma clama por descanso. Marta não precisava de repreensão, ela precisava de redirecionamento. E foi exatamente isso que Jesus fez. Com ternura, ele disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Com essa declaração, o Mestre tocou na raiz do problema. A mente de Marta estava cheia de obrigações, mas vazia de presença. O excesso de pensamentos nasce, muitas vezes, da falsa ideia de que tudo depende de nós. Que, se não fizermos, ninguém fará. Que, se não planejarmos cada detalhe, tudo desmoronará. E essa lógica, embora pareça nobre, é profundamente exaustiva. Marta amava Jesus, mas acreditava que precisava impressioná-lo com performance. Quantos hoje vivem esse mesmo conflito? Servem, ajudam, fazem, trabalham e, no entanto, vivem como se precisassem provar continuamente seu valor diante de Deus e das pessoas. O resultado: mentes sobrecarregadas, corações ansiosos e espíritos sem paz. Maria, por outro lado, escolheu algo radicalmente diferente: parar, sentar, ouvir. Ela não ignorou o trabalho, mas priorizou a presença. Ela entendeu que, antes de fazer por Jesus, era preciso estar com Jesus. E é essa inversão de prioridade que o Espírito Santo está chamando você a fazer neste momento. Talvez seus pensamentos estejam correndo em círculos, tentando resolver o que está fora do seu alcance. Talvez você esteja mergulhado em preocupações legítimas: filhos, finanças, saúde, ministério, relacionamentos. Tudo parece urgente. Mas há uma voz mais urgente ainda, a de Cristo, chamando você a repousar nele. Há uma verdade espiritual aqui que precisa ser discernida. Nem todo excesso de pensamento é sinal de pecado, mas pode ser sintoma de autossuficiência. Quando tentamos controlar tudo, o coração se endurece, os pensamentos se aceleram e a fé perde espaço. E isso não acontece de forma repentina, mas sutil. Um pequeno desvio da intimidade se transforma em um grande abismo de exaustão. Foi isso que aconteceu com Marta. O serviço, que deveria ser expressão de adoração, tornou-se fonte de agitação. E Jesus, em sua infinita sabedoria, não apenas apontou o problema, ele indicou a cura. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa escolha ainda está disponível para você hoje. O Espírito Santo está te convidando a largar temporariamente a panela, o caderno, o celular, a obrigação. Não porque essas coisas não sejam importantes, mas porque a presença dele é insubstituível. Quando a mente está cheia de tarefas, o espírito se esvazia. Mas quando o espírito se enche da presença, a mente encontra descanso, mesmo em meio às tarefas. É uma inversão de ordem: primeiro Deus, depois as demandas. Primeiro o sagrado, depois o urgente. Primeiro o silêncio,
depois a solução. Talvez você tenha vivido como Marta por tempo demais, sempre tentando se antecipar às necessidades dos outros, sempre evitando falhar, sempre cuidando de todos e se esquecendo de si mesmo. Mas agora, neste momento santo, o Espírito de Deus está colocando você de volta aos pés de Jesus. Ele está dizendo que você não precisa se provar, que você pode descansar, que Ele não está exigindo performance, mas oferecendo presença, que você pode pensar menos e confiar mais, que você pode se sentar, respirar e ouvir a voz que diz: você é amado, mesmo quando para de fazer. Enquanto Maria se aquietava e ouvia, sua mente era curada sem esforço. Porque a presença de Jesus cura sem que a gente perceba. Ela limpa o que está sujo, alinha o que está desalinhado, acalma o que está agitado. A mente que se curva diante da presença do Espírito encontra uma nova forma de pensar. Não baseada em pressa, medo ou exigência, mas baseada em confiança. E é isso que está sendo liberado sobre sua vida agora. Uma nova maneira de caminhar, de viver, de raciocinar, não mais guiado pelo excesso de pensamentos, mas pela simplicidade do amor de Deus. Receba esse chamado como um ato de libertação. Você não é menos espiritual porque precisa descansar. Você não é menos usado por Deus porque está cansado. Você não é fraco por querer sentar. Maria não fez nada, mas, mesmo assim, foi elogiada por Jesus. Por quê? Porque ela entendeu que o fazer nunca substituirá o ser. E o ser é curado quando está com Ele. A mente que se aquieta diante de Deus se torna forte diante do mundo. O Espírito Santo está reordenando suas prioridades agora. Está tirando o peso do controle e devolvendo a leveza da confiança. E quando isso acontece, algo sobrenatural começa a fluir. Os pensamentos se reorganizam. As preocupações perdem força. As soluções se tornam mais claras. E a vida começa a se alinhar com o céu. Porque Deus não quer apenas que você pense certo. Ele quer que você pense a partir dele. A paz não está no fim da lista de tarefas, está no começo do tempo com Deus. E é por isso que, neste exato momento, você está sendo chamado a fazer a escolha de Maria. A boa parte, aquela que não será tirada. 4. O esgotamento de Elias e o toque restaurador de Deus. Há momentos em que a alma simplesmente desaba. Não porque lhe falte fé, mas porque lhe faltam forças. É o que acontece quando a mente, sobrecarregada por batalhas internas e pressões externas, chega ao seu limite. E poucos episódios na Bíblia revelam esse colapso espiritual com tanta clareza quanto a experiência do profeta Elias. Ele havia acabado de viver um dos momentos mais gloriosos de seu ministério. O fogo de Deus desceu do céu, a idolatria foi confrontada, e o nome do Senhor foi exaltado diante de todo o povo. E, mesmo assim, pouco depois, Elias está escondido, isolado, implorando a Deus para tirar sua vida. Esse contraste assusta, mas ele também revela uma verdade profunda. O excesso de pensamentos pode esmagar até mesmo os mais ungidos. É importante entender que Elias não estava em pecado. Ele não estava longe de Deus, nem havia perdido seu chamado. O que ele perdeu foi o equilíbrio entre o que carregava em sua mente e o que deixava aos pés de Deus. A ameaça de Jezabel foi suficiente para desestabilizar sua alma, e então ele fugiu. Não por covardia, mas por exaustão. Isso é algo que muitos de nós não temos coragem de admitir. Fugimos também, emocionalmente, espiritualmente, internamente, porque estamos cansados de lutar. Elias, debaixo de um zimbro, pediu a morte. E talvez, de alguma forma, você entenda esse pedido. Talvez sua mente também tenha ecoado pensamentos como: não aguento mais, não vejo saída, tudo é demais para mim. Mas é aqui que o amor de Deus se revela de maneira escandalosamente graciosa. Deus não repreende Elias. Deus não o acusa de fraqueza. Ele não diz: como você ousa pensar isso depois de tudo o que já viu? Ao contrário, o Senhor envia um anjo com alimento e descanso. Porque, antes de reerguer a fé, Deus restaura a mente. Antes de cobrar ação, Ele oferece sustento. Isso é poderoso, porque desmonta a ideia de que precisamos estar sempre fortes para sermos usados por Deus. Elias, em seu pior momento emocional, ainda era um profeta. E o Espírito Santo está dizendo a você hoje: o fato de sua mente estar cansada não anula seu chamado. Muitas vezes, pensamos demais porque carregamos a ilusão de que precisamos resolver tudo. Que a unção exige perfeição, que a fé exige controle, que o ministério exige invulnerabilidade. Mas Elias prova o contrário.
Ele mostra que até mesmo os mais íntimos de Deus podem se perder dentro da própria mente. E é aí que o Senhor entra com sua restauração. O anjo diz: levanta-te e come, porque muito longo será o caminho. Essa é a voz do céu para você hoje. Talvez você esteja no chão emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Mas Deus não terminou com você. Ele está te preparando para o restante da jornada, uma jornada que será longa, sim, mas que será sustentada por algo que vai além da lógica, a graça diária do Espírito Santo. Perceba que o milagre de Elias não foi um livramento imediato, nem um arrebatamento sobrenatural. Foi pão, foi água, foi sono, foi o básico, o simples, o necessário. Porque, às vezes, o milagre é só uma mente que volta a respirar com calma. Uma alma que encontra alívio no meio da tempestade. E isso também é espiritual. Isso também é poderoso. A nossa geração supervaloriza feitos e subestima o descanso. Mas o Espírito Santo está te ensinando que descansar em Deus é um ato de guerra contra o excesso de pensamento. O que aconteceu depois é ainda mais belo. Deus não falou com Elias no terremoto, nem no vento forte, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Isso revela que a mente só é verdadeiramente curada na intimidade. O ruído exterior não cura o ruído interior. É no silêncio da presença que a alma se reorganiza. Elias, escondido em uma caverna, ouve Deus o chamando com delicadeza. E esse chamado não é para condenar, é para reativar. Deus não apenas reanima Elias, ele lhe dá novas instruções, nova missão, novo propósito. Ou seja, a mente restaurada conduz ao renascimento do chamado. Talvez você tenha se sentido, como Elias, dentro de uma caverna mental, cercado por dúvidas, esgotamento, e a sensação de que nada mais faz sentido. Mas o mesmo Deus que falou com ele no silêncio está falando com você agora. E ele está dizendo: ainda há muito para viver. Ainda há muito para fazer. Eu ainda estou com você. Receba esse sussurro como o toque que reativa sua esperança. Você não está sozinho. Seus pensamentos não são um fardo invisível para Deus. Ele os vê, os entende e os acolhe. Neste momento, deixe que a presença do Espírito Santo envolva seus pensamentos mais cansados. Deixe que o silêncio de Deus te cure mais do que palavras poderiam. Assim como Elias, levante-se. Coma o pão da palavra. Beba da água do Espírito. Descanse na sombra do Altíssimo. O caminho ainda é longo, sim, mas agora você sabe, não está caminhando sozinho. 5. Gideão e a reconstrução da identidade sob a pressão dos pensamentos. Há momentos em que nossos pensamentos se tornam nossos maiores inimigos. Não porque nos odeiam, mas porque foram moldados pelo medo, pela comparação, pela insegurança e pelo trauma. Quando a mente se acostuma com a derrota, ela resiste à possibilidade de vitória. Quando o coração já sofreu demais, ele começa a desconfiar até das promessas de Deus. É nesse cenário que encontramos Gideão, um homem comum, escondido em um lagar, malhando trigo em segredo, com medo dos inimigos. Mas o que realmente o aprisionava não era o exército inimigo, era o exército de pensamentos que vivia em sua cabeça. A Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor aparece a Gideão e o saúda com palavras que, à primeira vista, parecem exageradas. O Senhor está contigo, homem valente. A reação de Gideão é imediata. Ele não aceita o título, ele questiona, duvida, rebate. Por quê? Porque o que ele ouvia de si mesmo não combinava com o que Deus dizia. Gideão estava condicionado por suas experiências, por seus fracassos, por seu sentimento de inadequação. Ele acreditava que não era suficiente, que não tinha força, que sua história era pequena demais. E esse conflito entre o que pensamos de nós mesmos e o que Deus pensa de nós é, talvez, uma das batalhas espirituais mais sutis e mais devastadoras. Quantas vezes você já se escondeu em seus próprios pensamentos? Quantas vezes você se limitou porque acreditou mais na voz da insegurança do que na voz do Espírito? Gideão representa todos nós que, em algum momento, deixamos de sonhar por medo de falhar, que evitamos nos posicionar por medo do julgamento, que disfarçamos a ansiedade com atividade, que nos convencemos de que somos pequenos demais para sermos usados por um Deus tão grande. Mas a boa notícia é que Deus não se relaciona com você com base nas suas inseguranças, Ele se relaciona com você com base no propósito que Ele mesmo te deu. E o mais surpreendente é que Deus não discute com Gideão. Ele não tenta convencê-lo com lógica. Ele simplesmente reafirma: vai nessa tua força. Como assim? Que força? A força de quem está com medo. Sim,
Porque Deus vê força onde o homem vê fraqueza. Deus vê coragem onde o medo grita. Deus vê um guerreiro onde há apenas um sobrevivente. E é aqui que o Espírito Santo começa a curar o excesso de pensamento, mudando a lente através da qual você se enxerga. Quando você começa a se ver como Deus te vê, os pensamentos destrutivos perdem poder. Mas não para por aí. Deus dá a Gideão uma tarefa estranha: destruir os altares de ídolos da casa de seu pai. Isso é simbólico. Antes de derrotar o inimigo externo, Gideão precisava confrontar o ambiente interno. O lugar onde as mentiras se enraizaram. O espaço onde as vozes contrárias à voz de Deus ecoavam há anos. Isso também é com você. Talvez haja fortalezas mentais erguidas dentro de você que precisam cair. Crenças limitantes. Palavras que marcaram sua identidade. Traumas que definiram seu valor. O Espírito Santo está te guiando a confrontar essas estruturas internas, não para te humilhar, mas para te libertar. E quando Gideão obedece, algo muda. Aos poucos, o homem inseguro vai se transformando em líder. A mente aprisionada vai se tornando mente renovada. Mas, mesmo depois de tudo, antes da grande batalha, Deus faz algo extraordinário. Ele permite que Gideão ouça a conversa dos inimigos. E eles estão apavorados. Isso é tão significativo. O mesmo Gideão que pensava que era fraco agora descobre que o inimigo já o temia. Isso é o que o excesso de pensamento esconde de nós. A verdade de que há uma autoridade dentro de nós que o inferno reconhece, mesmo quando a nossa mente ainda duvida. O Espírito Santo quer te conduzir a essa revelação. Você não é o que pensa nos seus piores dias. Você é o que Deus decretou sobre você antes de você nascer. A ansiedade pode ter alterado sua percepção, mas não muda seu destino. Os pensamentos de medo podem ter abafado sua fé, mas não apagaram sua unção. Gideão pensava demais. Questionava tudo. Se via como fraco. Mas Deus não desistiu dele. Pelo contrário, Deus foi moldando sua mente ao longo do caminho, com paciência, com sinais, com presença. E Ele está fazendo o mesmo com você agora. Neste momento, talvez você ainda esteja escondido. Talvez você se sinta pequeno diante da vida. Mas há uma palavra vinda do céu que ecoa sobre sua mente: eu estou contigo. E essa verdade é mais forte do que qualquer pensamento que tenta te paralisar. Receba isso com fé. O Espírito Santo está reconfigurando sua identidade. Ele está trocando a narrativa do medo pela voz da coragem. Está rompendo com a mentira da insuficiência e ativando a verdade do propósito. Gideão não mudou da noite para o dia, mas deu o primeiro passo. E foi nesse passo de obediência que tudo começou a se transformar. Hoje, o mesmo convite é feito a você. Derrube os altares internos. Enfrente o ruído da sua mente. Caminhe com o Espírito, mesmo com medo. Porque a libertação não acontece quando tudo muda ao redor. Ela acontece quando algo muda dentro de você. E isso já está acontecendo. O que começou em silêncio está crescendo em autoridade. E você está prestes a ver o que Deus pode fazer com alguém que decide confiar, mesmo quando os pensamentos ainda tentam resistir. 6. Jeremias e o peso de sentir demais. Existe um tipo de sofrimento silencioso que muitas pessoas espirituais enfrentam, mas raramente têm coragem de admitir. Não é a dor de quem se afastou de Deus, mas a de quem caminha com Ele tão de perto que sente o mundo com intensidade incomum. É o fardo de perceber demais, discernir demais, se importar demais. O profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, não foi um homem fraco. Ele foi um homem profundamente sensível ao que Deus sentia. E essa sensibilidade, embora espiritual, o colocou muitas vezes em confronto direto com seus próprios pensamentos. Jeremias carregava uma missão que tocava cada fibra de sua alma. Ele via o que outros não viam. Ele sentia o que muitos ignoravam. Ele falava quando ninguém queria ouvir. E, em meio a esse chamado, sua mente se tornou um campo de batalha. Suas emoções, sua identidade, seu futuro, tudo parecia pesado demais. Houve momentos em que ele quis parar, em que amaldiçoou o dia do seu nascimento, em que disse ao Senhor: sou como uma fonte que não cessa de jorrar dor. Essas palavras, registradas nas Escrituras, revelam que o excesso de pensamento, quando não filtrado pela presença de Deus, pode se transformar em sofrimento crônico da alma. Talvez você se identifique com isso. Talvez você também sinta demais. Pensa demais. Se preocupa com o estado do mundo, da sua família, da sua alma. Talvez você se veja como alguém que está sempre refletindo, sempre tentando entender o porquê das coisas,
sempre buscando um sentido mais profundo para tudo o que acontece. E, com o tempo, essa sensibilidade se torna um peso. Um tipo de exaustão silenciosa que o faz duvidar se está mesmo no caminho certo. Jeremias também duvidou. Mas, mesmo em seus piores dias, ele não deixou de ser profeta. Porque o chamado de Deus não se apaga nos dias de confusão, ele permanece. O que o Espírito Santo deseja que você entenda neste momento é que pensar demais não é, necessariamente, um defeito. Às vezes, é apenas o reflexo de uma alma que ainda não aprendeu a entregar o que sente. Jeremias nos mostra que podemos ser usados por Deus mesmo em meio às nossas lutas internas. Podemos ser instrumentos de revelação mesmo quando estamos em crise. Porque Deus não se impressiona com os ruídos da nossa mente, Ele conhece o que está por trás deles. E, por isso, Ele continua chamando, continua usando, continua fortalecendo. Há um momento decisivo na vida de Jeremias, quando Deus lhe diz: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci." Essa frase é um antídoto contra o excesso de pensamento, porque ela revela que a nossa identidade não foi construída com base no que sentimos, mas no que Deus já sabia de nós antes mesmo de existirmos. Jeremias precisava ouvir isso porque sua mente estava tentando encontrar segurança em suas próprias emoções. Mas Deus o chamou a descansar naquilo que é imutável, seu propósito eterno. E esse chamado ainda ecoa sobre todos nós hoje. O Espírito Santo quer restaurar sua mente através dessa mesma certeza. Não importa quantas vezes seus pensamentos tenham dito que você não é suficiente, não importa quantas vezes a ansiedade tentou te convencer de que tudo está fora do controle, Deus te conheceu antes disso. E Ele te separou. E Ele te chamou. E Ele permanece fiel. O excesso de pensamento perde sua força quando confrontado com o amor imutável de Deus. Porque, enquanto nossos pensamentos oscilam, o amor dele permanece inabalável. A beleza da história de Jeremias é que, mesmo em meio ao caos interno, ele não deixou de profetizar. Ele chorava, mas profetizava. Ele duvidava, mas obedecia. Ele se angustiava, mas permanecia. E isso é fé. Fé não é ausência de conflito mental. Fé é continuar caminhando, mesmo quando a mente diz para parar. Fé é escrever as palavras de Deus enquanto as lágrimas ainda escorrem. Fé é confiar que há propósito na dor que ainda não entendemos. Jeremias é a prova viva de que Deus não rejeita corações aflitos, Ele os habita. Neste momento, o Espírito Santo está sussurrando algo sobre sua história. Ele tem usado até mesmo seus pensamentos mais confusos para moldar algo profundo dentro de você. Ele tem permitido que você enfrente essas lutas internas não como castigo, mas como caminho de revelação. Porque, no final, assim como Jeremias, você verá que tudo aquilo que parecia peso era, na verdade, preparo. Que cada noite em que sua mente não conseguia parar de pensar era um convite velado para que você se aproximasse ainda mais. Para que você entendesse que paz não é ausência de sentimento, é presença de Deus. Agora, respire profundamente. Sinta essa verdade se fixando dentro de você. Você não é seus pensamentos. Você é o que Deus declarou sobre você antes de tudo começar. E isso basta. Permita que essa certeza silencie o ruído. Que ela acalme as águas. Que ela devolva propósito aos seus dias. E, acima de tudo, que ela liberte sua mente para que você continue ouvindo, sentindo e servindo com liberdade, com entrega e com esperança renovada. 7. Pedro, a travessia do impossível e a distração dos pensamentos. Existe uma imagem poderosa nas Escrituras que retrata, com precisão divina, o que acontece com a mente quando ela tenta andar sobre águas sem estar firmada no olhar de Jesus. É noite. O vento é forte. O mar está revolto. E os discípulos avistam algo que parece impossível, um homem caminhando sobre o mar. No princípio, eles se assustam, pensam que é um fantasma, mas, logo, Jesus se revela: "Sou eu. Não temais." E, naquele instante, Pedro faz um pedido corajoso, ou talvez impulsivo, mas cheio de fé. "Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." Jesus diz: "Vem." E Pedro, sustentado não pela lógica, mas pela palavra de Cristo, pisa no impossível. Esse momento carrega uma lição espiritual profunda sobre o que acontece quando a fé vence o excesso de pensamento. Porque Pedro não consultou a razão. Ele não avaliou a física da água, nem mediu o vento. Ele apenas confiou. Mas logo depois, quando o vento ficou mais forte, ele desviou o olhar. E, no exato momento em que seus olhos saíram de Jesus, ele começou a afundar. Não foi o mar que mudou, nem o vento,
O que mudou foi a direção do olhar. E essa é uma das verdades mais transformadoras da caminhada espiritual. O que afunda não é a tempestade, são os pensamentos que tomam o lugar da fé. Quantas vezes isso acontece com você? Você dá passos de coragem, de entrega, de obediência. Começa bem. Confia. Mas então as circunstâncias mudam, a mente começa a girar, e os pensamentos se tornam mais altos do que a voz de Deus. De repente, você não está mais pisando no impossível, está afundando naquilo que deveria ser testemunho. Pedro nos mostra que o excesso de pensamento tem o poder de nos arrastar de volta para a insegurança, não porque perdemos Deus, mas porque perdemos o foco. É quando o olhar se move da promessa para o problema que a mente se torna campo de batalha. Mas aqui está o aspecto mais belo dessa história. Quando Pedro afunda, ele clama. E Jesus, imediatamente, estende a mão e o segura. Isso diz tanto sobre o coração do nosso Senhor. Jesus não esperou Pedro formular uma oração perfeita. Ele não exigiu explicações, nem pediu provas de fé. Ele apenas estendeu a mão. Porque o amor de Deus é mais rápido do que o colapso dos nossos pensamentos. Ele não mede nossas reações. Ele responde ao clamor sincero. E isso precisa ser gravado em seu coração. Mesmo quando sua mente o faz afundar, a mão de Jesus ainda está estendida. A mente de Pedro fraquejou. Mas sua fé não morreu. Ela apenas precisou ser realinhada. Quando Jesus o segura, ele pergunta: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa pergunta não vem como condenação, mas como convite à reflexão. Porque Jesus sabia que Pedro o amava, mas também sabia que o medo ainda habitava em suas memórias, suas experiências, suas expectativas. E esse é o dilema de muitos cristãos sinceros: querem caminhar sobre as águas, mas carregam no coração o peso de naufrágios antigos. É aqui que o Espírito Santo entra com sua ternura. Ele não apenas te desafia a sair do barco. Ele te treina a manter os olhos fixos. Ele te ensina que confiar não é um ato único, é uma disciplina diária. É escolher, todos os dias, não se render ao barulho dos pensamentos. É decidir, constantemente, que o olhar continuará no Mestre, mesmo quando o mar grita. Pensar demais, nesse contexto, é como o vento. Ele não tem o poder de te afundar por si só consegue te derrubar se você o deixar distrair sua atenção. Mas há um detalhe precioso: Pedro foi o único a sair do barco. Os outros discípulos permaneceram onde era seguro. Pedro teve a ousadia de arriscar. E isso também é importante. Deus não rejeita os que afundam. Deus honra os que tentam. E isso precisa ser dito com clareza. Você não é fraco por ter afundado. Você é corajoso por ter saído do barco. A mente que tenta confiar, mesmo entre falhas, é a mente que será moldada pelo céu. E Jesus não está olhando para sua performance. Ele está olhando para sua entrega. Neste momento, o Espírito Santo está estendendo sua mão sobre a sua mente. Ele não quer apenas que você volte a andar sobre as águas. Ele quer que você aprenda a caminhar sem ser paralisado pelo medo. Ele quer que você compreenda que as tempestades podem até continuar ao redor, mas, por dentro, haverá paz. A paz de saber que, mesmo quando você vacila, o braço do Senhor continua firme, forte, pronto para te levantar. Agora, feche os olhos da alma e sinta esse gesto. Você pode ter afundado em meio a pensamentos ansiosos, dúvidas, culpas, traumas antigos. Mas a mão de Jesus está sobre você. Ele não espera que você entenda tudo. Ele só espera que você diga: Senhor, salva-me. E, no instante em que essa oração sair dos seus lábios, mesmo que em silêncio, o socorro virá. A jornada não terminou. Na verdade, ela está prestes a entrar em um novo nível. O Espírito Santo está te chamando a manter o olhar, a resgatar a confiança, a aprender que os pensamentos nem sempre se calarão, mas que agora você sabe para onde olhar quando eles se agitarem. A superfície da água ainda se move, mas o coração que confia já começou a repousar. 8. Ana e o grito da alma que Deus ouve no silêncio. Existe um tipo de dor que não é visível aos olhos, que não se manifesta em palavras, mas que pulsa no interior como um grito abafado. É a dor daqueles que se sentem esquecidos, rejeitados pelas circunstâncias, desacreditados pelo tempo, ignorados até mesmo por suas próprias esperanças. É nesse cenário que encontramos Ana, uma mulher cuja luta não era apenas por um filho, mas por dignidade, identidade e propósito. A esterilidade de seu ventre era apenas o reflexo de um silêncio mais profundo, o silêncio de Deus diante de suas orações constantes. E é justamente aí que o excesso de pensamentos ganha forma,
quando a espera parece longa demais e a mente começa a construir explicações que Deus nunca deu. A Bíblia nos mostra que Ana chorava, ano após ano, no templo. Ela orava, mas não obtinha resposta. Ela clamava, mas tudo continuava igual. E, com o passar do tempo, sua mente, assim como a de tantos de nós, deve ter sido povoada por perguntas difíceis. Será que Deus me ouviu? Será que estou sendo punida? Será que o problema está em mim? Esses pensamentos não são exclusivos dela. Eles se infiltram sorrateiramente na alma de todos aqueles que esperam por algo que ainda não chegou. E, quando o coração começa a perder a esperança, a mente tenta preencher o vazio com suposições. É aí que pensar demais se torna um fardo, porque, em vez de confiar no silêncio de Deus, tentamos interpretá-lo com as vozes da dúvida. Ana, no entanto, nos ensina algo extraordinário. Mesmo com o coração esmagado, ela volta ao templo. Ela não desiste da presença. E, em um gesto de total rendição, ora sem emitir som. Apenas seus lábios se movem. Ela está tão profundamente imersa em sua entrega que não consegue mais orar com palavras. Seu espírito clama, sua alma se derrama, e suas emoções se transbordam no altar. O sacerdote Eli a observa e, sem compreender, pensa que ela está embriagada. Isso é significativo. A dor profunda, muitas vezes, é incompreendida até mesmo pelos que estão perto. Mas Deus entende. Deus não precisa de palavras articuladas para agir. Ele responde orações feitas com lágrimas, com gemidos, com silêncios. Essa é uma das revelações mais poderosas sobre a mente cansada. Deus ouve até o que você não consegue expressar. Ele interpreta a confusão. Ele decodifica os pensamentos embaralhados. Ele compreende os pedidos não ditos. O Espírito Santo quer que você saiba hoje que aquele pedido que você não consegue mais colocar em oração, porque já tentou tantas vezes, ainda está diante de Deus. Ele não se esqueceu. Ele não te ignorou. O tempo de silêncio não é o mesmo que tempo de abandono. Às vezes, Deus não responde de imediato porque está preparando algo maior do que você imagina. Depois daquela oração silenciosa, Ana saiu do templo com um semblante transformado. A Bíblia diz que ela não estava mais triste. Note que o milagre ainda não tinha acontecido. Ela ainda não tinha engravidado. A esterilidade ainda era realidade. Mas algo dentro dela mudou. Sua mente foi tocada. Seus pensamentos foram aquietados. A ansiedade cedeu espaço à esperança. Porque quando a alma encontra descanso em Deus, a mente começa a respirar diferente. Essa é a verdadeira paz, não a ausência de dor, mas a certeza da presença. E então o milagre veio. Samuel nasceu. E com ele, a fé de Ana foi renovada. Mas mais do que isso, sua identidade foi restaurada. Porque o filho foi uma resposta, sim, mas o verdadeiro milagre aconteceu antes, no templo, quando a mente de Ana, cansada e barulhenta, se calou diante do Altíssimo. Quando ela parou de tentar entender e apenas se entregou. Quando ela deixou que o Espírito intercedesse por ela. Essa entrega silenciosa é a chave que muitos estão procurando sem perceber. Talvez você também esteja nesse ponto, orando há anos por algo, carregando pensamentos que ninguém conhece, sentindo que Deus está distante. Mas o Espírito Santo está te dizendo agora: eu vi você. Eu ouvi o que você nem disse. Eu entendi o que você não conseguiu explicar. E Ele está começando a liberar cura sobre a sua mente. Você não precisa mais lutar sozinho. O ciclo do pensamento excessivo está sendo quebrado. A tormenta de suposições está sendo acalmada. Deus está fazendo algo silencioso, porém profundo, dentro de você. A lição de Ana nos ensina que a verdadeira confiança nasce no silêncio. Quando paramos de tentar controlar, de racionalizar, de planejar cada passo. Quando paramos de dizer a Deus o que fazer e apenas permitimos que Ele seja Deus. É nesse lugar de rendição que a paz floresce. E é nesse espaço que a mente encontra descanso. Hoje, você está sendo convidado a fazer o mesmo. Parar de tentar entender tudo, e apenas confiar. Parar de carregar o fardo dos pensamentos solitários, e apenas se derramar diante de Deus. O Espírito Santo está presente agora, do mesmo modo como estava naquele templo. E Ele está tocando os lugares mais escondidos da sua mente. Ele está dizendo que há promessas a caminho, que o tempo da frustração não foi em vão, que, como Ana, você verá frutos onde antes havia esterilidade. Mas, antes do milagre visível, Ele quer operar o milagre interior, o de uma mente em paz, uma alma restaurada, um espírito novamente cheio de esperança. Esse é o maior presente que Deus pode te dar,
e Ele está entregando agora. Conclusão: se você chegou até aqui, quero que saiba que isso não é comum. Na verdade, é extraordinário. Poucas pessoas permanecem até o final de um vídeo como este. Poucos estão dispostos a mergulhar com tanta profundidade no confronto entre mente e fé, entre o ruído interior e a voz do Espírito Santo. E se você está aqui, não é por acaso. Isso é prova de que o Senhor está agindo em você, de que o Espírito Santo está renovando sua mente, quebrando ciclos antigos, desatando nós invisíveis e derramando paz em áreas que estavam em guerra há tempo demais. Hoje, algo foi restaurado dentro de você, mesmo que ainda não saiba dar nome a isso. Ao longo desta jornada, você foi conduzido por vozes bíblicas que também pensaram demais, sentiram demais, duvidaram demais. De Jesus no Getsêmani a Ana no templo. De Elias em sua caverna até Pedro sobre as águas. Cada história foi um espelho. Cada ensinamento, um sussurro de Deus lembrando que você não está sozinho. E agora, depois de ouvir tudo isso, o que você vai fazer com essa paz que começou a florescer dentro de você? O que vai fazer com o descanso que começou a se instalar no meio do caos? A resposta não pode ser o silêncio. Ela precisa ser uma ação. Uma resposta espiritual. Um compromisso com tudo o que Deus começou a fazer. Por isso, eu quero que você escreva agora, nos comentários, uma frase que marcará este momento como um divisor de águas na sua vida. A frase é: minha mente pertence a Cristo, e meu coração descansa em sua promessa. Simples, mas poderosa. Escreva isso como um selo espiritual. Uma afirmação profética de que, a partir de hoje, você não será mais governado por pensamentos desenfreados, mas pela paz que vem do alto. Ao comentar, você também permitirá que eu e todos que fazem parte dessa comunidade saibamos quem são os escolhidos, os que chegaram até o final, os que decidiram viver o Evangelho com profundidade e entrega. E se esse conteúdo tocou sua alma, compartilhe este vídeo com alguém. Talvez com aquela pessoa que você sabe que anda cansada, ansiosa, desanimada. Às vezes, tudo o que uma vida precisa para mudar é uma mensagem como esta, enviada na hora certa. Seja essa ponte. Permita que Deus use você para alcançar outros corações que, assim como o seu, estão clamando em silêncio. Cada clique em compartilhar pode ser um sopro de vida na direção de alguém que está à beira do colapso. Nunca subestime o impacto de um gesto de obediência. Agora, permita-me falar ao seu coração com honestidade. Se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Não por mim, não por um número, mas por você, por sua fé, por sua caminhada. Estar inscrito é como manter uma chama acesa, como deixar uma vela iluminando seu caminho. É garantir que, nas próximas batalhas da mente, você não esteja sozinho. É escolher continuar sendo alimentado por palavras que restauram, por mensagens que curam, por verdades que libertam. E se, por algum motivo, você nunca pensou nisso antes, pense agora. Quantas vezes sua mente precisou de direção e você não sabia onde buscar? Agora você sabe. Então se inscreva. Não por obrigação, mas como quem abre a porta da alma para continuar recebendo. Se você já é inscrito, saiba, você faz parte de uma comunidade de fé que cresce a cada dia. Você é um tijolo nessa construção espiritual. Você é um farol no meio da escuridão. E o simples fato de você estar aqui, perseverando, buscando, ouvindo, é sinal de que Deus está escrevendo algo lindo na sua vida. Você não é invisível. Não é irrelevante. O céu inteiro te observa com amor. E hoje, você escolheu confiar. Agora, quero pedir que você não pause o vídeo ainda. Fique em silêncio por alguns minutos. Ouça a música de fundo que permanecerá. Respire. Deixe que a presença do Espírito Santo continue tocando o que foi despertado. Não quebre esse momento com pressa. Silêncio também é oração. Paz também é resposta. E, enquanto a música toca, faça algo simples. Agradeça a Deus. Diga em seu coração: obrigado, Senhor, por falar comigo hoje. Use esse instante para louvar, não com barulho, mas com entrega. Com lágrimas, talvez. Com rendição. Essa é a verdadeira adoração. Aquela que nasce de dentro, sem performance, mas cheia de verdade. Antes de encerrar, receba essa última verdade com fé. Você não está à mercê da sua mente. Você está à mercê da graça. E a graça é fiel. A graça sustenta. A graça cura. A graça renova. E onde a mente se cansa, o espírito repousa. Sua mente já começou a descansar. Seu coração já começou a confiar. E Deus, que começou essa obra em você,
vai completá-la. Até o fim.